Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos as soluções das questões que compuseram a prova 2 do curso de Mecânica dos Sólidos 1, ministrado no segundo semestre de 2021. Portanto, na sequência desse vídeo nós apresentaremos os enunciados das questões e em seguida as resoluções. Essa prova ela foi composta por 3 questões, sendo que a primeira delas possui o seguinte enunciado. A viga simplesmente apoiada e ilustrada na figura abaixo está solicitada por um carregamento uniformemente distribuído de intensidade igual a P, além de uma força axial de intensidade igual a 2P atuante em sua extremidade direita, a qual é aplicada no centro de gravidade da seção transversal. A seção transversal, com base aqui no corte AA da figura, é composta por um perfil I com mesas desiguais. As dimensões da seção transversal estão indicadas em centímetro. Sabendo que o material que compõe esta estrutura possui tensão normal admissível igual a 70 MPa, isso tanto para tensões de tração quanto para tensões de compressão, e que a tensão de cisalhamento admissível é igual a 38 MPa, determine o máximo valor admissível para P. Então essa questão ela é bem tranquila de ser resolvida, porque envolve a determinação de tensões normais na flexão e também na determinação das tensões de cisalhamento no mesmo problema. Então nesse caso nós temos uma viga que é muito tranquila, simplesmente apoiada, com carregamento uniformemente distribuído, cuja intensidade é P, e o objetivo da questão é determinar a intensidade desse P com base nas tensões normais e de cisalhamento máximas atuantes, e também com base nas tensões resistentes do material. Além disso, nós temos uma força axial concentrada de intensidade igual a 2P. Bom? Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão é determinar a intensidade dos esforços solicitantes, obviamente, ambos em função de P, uma vez que nós teremos uma força normal diferente de zero, uma força cortante também diferente de zero, que será uma função de P, assim como o momento fletor em função de P. E aí depois basta que a gente calcule as tensões normais em função do momento fletor, que é a função de P, da força normal, que é a função também do P, e em seguida a gente calcula a tensão de cisalhamento máximo, que obviamente vai ser também uma função do cortante, e o cortante é uma função do P. Então o primeiro passo para a gente resolver essa questão, na minha resolução aqui, eu optei por determinar inicialmente as propriedades geométricas da seção transversal. Então eu determinei aqui qual é a localização do centro de gravidade e também as propriedades de área e de momento de inércia em torno do eixo Z. Nesse problema simples, que a gente está tratando aqui, eu não calculei o momento de inércia em torno do eixo Y, simplesmente porque a gente não vai precisar dele, porque é o único esforço solicitante de momento fletor neste problema, ele atua ao longo da direção de Z. Eu não tenho momento MY nesse problema. Tá bom? Então, para a gente calcular a localização do centro de gravidade, nós fazemos aquele procedimento que nós já discutimos em sala de aula. Ou seja, nós passamos aqui um eixo auxiliar, passando pela extremidade inferior da seção transversal, ou seja, na localização Y mais negativo possível. E aí nós fazemos a somatória dos momentos estáticos em torno desse eixo auxiliar, passando, nesse caso, pela extremidade inferior da seção transversal. Então, para isso, se nós começarmos considerando as porções materiais de cima para baixo, então nós teremos 20 vezes 2, que é a área do flange superior, vezes 23, que é a distância do centro de gravidade dele até esse eixo auxiliar que passa aqui embaixo, ou seja, 20 mais 2, 22, mais 1, 23, mais o momento estático da mesa, que é da alma, que é 2, vezes 20 vezes 12, 10 mais 2, e por fim, momento estático do flange inferior, que é 10 vezes 2 vezes 1. E isso tudo a gente divide pela área, basta tomar o 20 vezes 2, mais 2 vezes 20, mais o 10 vezes 2. Fazendo essa conta, a gente descobre que a localização Y do centro de gravidade está a uma distância de 14,2 centímetros, contados a partir da extremidade inferior da seção transversal. Tá bem? Então, aqui no desenho, nós temos aqui até uma ilustração de onde essa localização ela aproximadamente estará. Tá bem? Com base na determinação da localização do centro de gravidade, nós devemos calcular o momento de inércia em torno do eixo que passa pelo centro de gravidade da seção transversal
E para isso nós utilizamos o teorema dos eixos paralelos, né, onde nós calculamos o momento de inércia de cada subcomponentezinho que compõe a seção transversal em torno do seu próprio centro de gravidade, e aí nós adicionamos, né, a área vezes a distância ao quadrado entre o centro de gravidade do subcomponentezinho até o centro de gravidade da seção transversal, isso ao quadrado. Então, para a gente fazer essa conta, né, eu sugiro que a gente utilize aquela sistematização que a gente discutiu em sala de aula, para que a gente não erre contas simples, né? Então, para isso, basta que a gente considere essas distâncias aqui, que a gente sempre coloca entre parênteses, né, que é a distância do centro de gravidade, né, do subcomponente em relação ao eixo auxiliar, e aí a gente subtrai, né, da coordenada y do centro de gravidade, para que a gente tenha essa distância, né? E aí basta elevar esse cara ao quadrado, que a gente já tem o termo que nos interessa. Então, ó, de novo, né, começando de cima para baixo na seção transversal, ó, contribuição do momento de inércia em torno do eixo z do flange superior, ele vai dar 20 vezes 2 ao cubo sobre 12, que é o momento de inércia do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais a área dele, que é 20 vezes 2, vezes, né, a distância do centro de gravidade dele até o centro de gravidade da seção, que é o 23 menos o 14,2. Né? A distância do centro de gravidade dele até o eixo auxiliar que passa lá embaixo, menos o y, né, do CG. Então, tira essa distância aqui de forma mais fácil. Faço a mesma coisa para a alma, né, 2 vezes 20 ao cubo sobre 12, mais a área dela, vezes, né, essa distânciazinha ao quadrado, e por fim, para o flange inferior. Né, o momento de inércia dele em relação ao centro de gravidade, mais a área, vezes a distância ao quadrado. Fazendo a conta, a gente descobre que o momento de inércia em torno do eixo Z ele é 8.129,33 centímetros a quarta. A área é muito simples de ser calculada, né? Só multiplicar aí base vezes a altura de cada um dos subcomponentes e somar ele. Isso aqui dá 100 centímetros quadrados. Uma vez as propriedades, né, de área da seção transversal determinadas, nós temos que determinar os diagramas de esforços solicitantes. E para isso, né, basta que a gente impõe o equilíbrio, uma vez que a estrutura que a gente vai tratar é uma estrutura isostática. Então, se nós substituirmos aqui, né, conforme a gente já fez, inclusive, matéria da prova passada, né, e aqui eu estou omitindo essa resolução passo a passo, já estou indo direto ao ponto, né, ó. Se nós tomarmos essa estrutura aqui, ó, e substituirmos as vinculações, né, por reações de apoio equivalente, o que nós chamamos de construção do diagrama de corpo livre, e aí sobre esse diagrama impusermos, né, as condições de equilíbrio de corpo rígido, né, somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero e somatória de momentos igual a zero, nós determinamos as reações de apoio. Né. Então, nesse caso aqui, ó, o apoio da esquerda é um apoio fixo, né, que vai ter uma reação horizontal e uma reação vertical. Por uma simples inspeção, a gente já consegue verificar que a reação horizontal desse apoio tem que ser igual ao 2P, né, para dar equilíbrio. E aí nós teremos, né, por causa do diagrama de força normal, simplesmente uma barrinha tracionada. Né? Então eu vou ter uma barrinha tracionada cuja força normal é igual a 2P, né, variando aí de forma constante ao longo do comprimento da viguinha analisada. Para o traçado do diagrama, né, de força cortante, né, a gente tem que conhecer os valores, né, das reações de apoio em ambas as extremidades. Devido à simetria do problema, né, então a gente consegue calcular a força concentrada equivalente associada a esse carregamento distribuído. Né, então a força equivalente dele é 3P. Devido à simetria, vai 1/2 de P para cada lado, né, e ambos, né, verticais para cima. Então, daquela convenção, né, que a gente tinha adotado, né, de que se a força, né, perpendicular ao eixo, né, ou seja, a força cortante, se essa força tender a fazer a barrinha girar no sentido horário, isso para a gente é uma força cortante positiva, e se a forcinha, né, tender a fazer a barrinha girar no sentido horário, isso para a gente é uma força cortante negativa. Então, como a reação de apoio, né, que vertical aqui, ó, nas extremidades da barrinha, que vai conduzir ao valor da força cortante nas extremidades, são ambas verticais para cima, né, então a gente consegue constatar facilmente, né, que na extremidade esquerda a forcinha tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, que é positivo, e na extremidade direita a forcinha tende a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, que é negativo. Né? Então você vai ter 1,5P positivo de um lado e 1,5P positivo do outro, negativo do outro, tá bom? Para a gente traçar, né, o diagrama de momento, basta que a gente faça o quê? Basta que a gente conheça, né, o valor do ponto onde o cortante é zero e dos valores, né, dos momentos nas extremidades da barra. Né? E eu falo isso, né, pelo fato de a gente observar nesse problema um carregamento que é uniformemente distribuído. Né? Então, pelas relações diferenciais, né, se eu tenho uma carga distribuída que ela é constante, né, ou seja,
que a função que descreve essa carga distribuída ela é constante, a gente, pela relação diferencial, a gente sabe que o dv de x dx é igual a menos q de x, né? Então isso conduz facilmente, né, a um traçado de cortante linear, né? E se o cortante é linear, o momento vai ser quadrático, né? Uma vez que a relação diferencial que associa o momento ao cortante é o dm de x dx é igual ao v de x, né? Então, se o meu v de x ele é linear, qual é a função que eu devo derivar, né? Ou seja, qual é o momentozinho, qual é a função, o momento que eu devo derivar para resultar um linear? É um quadrático, né? E aí, o quadrático eu preciso conhecer 3 pontos para traçar a sua variação, devido, né, às condições aqui, ó, de apoio da estrutura. Eu sei que aqui o momento é zero, aqui o momento é zero, né? E o valor máximo vai acontecer aonde, né? Ó, a gente usa os conceitos de cálculo, né? Onde o cortante é zero, o momento é máximo, né? Pelo fato de eu ter o dm de x dx é igual ao v de x, né? Pela relação diferencial que a gente já estudou, que era matéria, inclusive, da prova passada, né? Então, a gente sabe, né, devido às condições de simetria aqui, que o ponto, né, de cortante zero está exatamente na metade do comprimento do vão, certo? E aí basta que você imponha o equilíbrio, né? Então, se você fizer um corte virtual aqui, exatamente na metade do comprimento da viga, e calcular qual é o momento fletor que atua nessa seção transversal, né, basta que você pegue aí, ó, 1,5p vezes 1,5, menos, né, ó, p vezes 1,5 vezes 1,5 sobre 2, mais o seu m de x igual a zero, você vai chegar nesse valor que está aqui, ó, 1,125p, tá bom? Então, com base numa leve inspecionada aqui, ó, nos diagramas de esforços solicitantes, nós concluímos facilmente que a seção transversal que vai estar solicitada ao máximo valor de tensão normal é a seção transversal aqui, ó, que está exatamente na metade do vão, né? E por que eu concluo facilmente isso? Pelo fato da força normal ela ser constante, né, ao longo do comprimento da barra, tá? E aí a gente sabe, né, que a tensão normal ela é gerada, né, pela atuação da força normal e do momento fletor, tá? Então, se a força normal é constante ao longo de todo o comprimento da barra, então, obviamente, a tensão normal ela vai acontecer na seção transversal de máximo momento fletor, que é exatamente aqui no meio, tá certo? Além disso, né, os cortantes máximos, né, que vão conduzir a seção transversal que possui a máxima tensão de cisalhamento são as seções transversais dos apoios, né? Então, a gente vai fazer uma verificação agora de tensão normal máxima para a seção transversal no meio do vão e depois uma verificação de tensão de cisalhamento para as seções transversais dos apoios. Então, para isso, ó, a gente sabe que a tensão normal ela é dada por essa formulinha aqui, né? Ó, a gente já demonstrou isso aí anteriormente na aula, onde a tensão normal é força normal dividido pela área da seção transversal, menos o mz e zy mais o my e yz. Nesse problema que nós estamos tratando, o my ele é zero, né? Então essa parcela aqui ela não existe, tá? Então as únicas duas parcelas de esforços solicitantes que vão contribuir para a geração de tensão normal são a força normal e o momento mz. Além disso, né, ó, conforme nós já determinamos anteriormente, a gente sabe, ó, que o centro de gravidade está a uma distância de 14,2 da extremidade inferior da seção, tá? Então, ó, se essa primeira parcelinha aqui, ó, ela é constante, então com certeza quem vai gerar, né, a variação linear aí ao longo da variação linear de tensão normal ao longo da seção transversal é causada por essa segunda parcela. Como para uma dada seção transversal particular, que nesse caso é a seção transversal do centro do vão, o mz e o iz são constantes, né, ó, então a tensão normal máxima vai acontecer no y máximo, tá? Então, nesse caso, o nosso y máximo ele é o 14,2, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a tensão normal que atua aqui, ó, na extremidade inferior da seção transversal, né, que pelo sentido, né, de atuação dos esforços solicitantes vai causar aqui uma tensão normal de tração. E aí a gente compara, né, essa tensão normal máxima gerada pelos esforços solicitantes com a tensão normal máxima, né, ou admissível, que é resistida pelo material, que é o 70 MPa. Tá bem? Então, para isso, ó, vamos só igualar as coisas, né? Então, a tensão máxima que pode estar atuando aqui, ó, nessa extremidade inferior, que é a localização da máxima tensão normal associada, né, aos esforços solicitantes. Então, é o 70 MPa, que eu estou transferindo aqui para 70 kN por metro quadrado, né? Então, por isso que eu coloco esse 10 a terceira, que é igual ao 2P, que é a força normal, né, que atua lá nessa seção transversal, dividido pela área da seção transversal, que dá 100 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, menos, né, o momento fletor, que nesse caso é o momento fletor. O mz ele é positivo, né, esse menos aqui é o menos da fórmula.
Então, o MZ, ele é o MZ positivo, né, que vem aí lá da análise dos diagramas de esforço solicitantes, que é 1.125P, vezes, né, a coordenada Y das fibras ou do ponto que eu estou calculando a tensão normal, que está aqui no menos 14.2, 0,142, desculpe, né, ou 14.2 centímetros, que é a coordenada Y do ponto. Né? Então, como esse menos que está aqui, ó, na coordenada dele, vem pelo fato desse pontinho estar na coordenada negativa de Y. Tá? E aí a gente divide, né, pelo momento de inércia Z que a gente calculou anteriormente, que eu estou multiplicando ele por 10 a menos 8 para transformar, né, os centímetros a quarta para metro a quarta. Então, quando a gente faz essa continha, a gente descobre, né, que o P admissível nesse caso é 32,33, certo? Então, tranquilo. Então, assim, com relação à tensão normal, o máximo P que pode atuar no problema é o 32,33. Vamos fazer a verificação agora com relação à tensão de cisalhamento. E para isso a gente já sabe, né, ó, que a seção transversal crítica da estrutura ela acontece no apoio, né, onde eu tenho o máximo valor de força cortante. E além disso, né, como a gente já discutiu anteriormente no curso, a tensão de cisalhamento máxima ela acontece normalmente no centro de gravidade da seção transversal. Né? E por que isso? É pelo fato, né, do momento estático nesse ponto aí ser o máximo, né, para a seção transversal. Tá? Então, se a gente olhar para a formulinha que possibilita a gente calcular a tensão de cisalhamento no problema, a gente vê que ela depende da força cortante, do momento estático, do momento de inércia e também do T, que está aqui, ó, que é a espessura da seção transversal exatamente no ponto onde você quer calcular a tensão de cisalhamento. Tá? Então aqui a gente calcula o momento estático no centro de gravidade, tá? E para isso, né, ó, basta que a gente faça, né, conforme a gente já discutiu anteriormente no curso, um corte aqui, ó, virtual passando, né, pelo centro de gravidade, e esse corte deve ser perpendicular ao sentido de atuação da força cortante. E aí você calcula, né, o momento estático da parte que está toda acima ou da parte que está toda abaixo. O valor do momento estático vai dar o mesmo. Tá? Aqui na minha solução eu optei por calcular o momento estático considerando a parte inferior. Tá? Então, como a gente calcula o momento estático? É a área vezes a distância, né, do centro de gravidade do subcomponente até o centro de gravidade da seção. Então, começando lá de baixo, né, eu terei 10 vezes 2, que é a área, né, do flange inferior, vezes a distância, né, do centro de gravidade dele até o centro de gravidade lá da seção transversal, que dá o 14,2 menos 1, tá, que é a distância, né, 14,2 é do centro de gravidade até lá embaixo, menos o 1 que eu desconto aqui, que é a metade da espessura do flange, mais 2, né, que é essa espessura aqui, vezes 12,2, né, então você fala, o que é esse 12,2? É os 14,2, né, que é do centro de gravidade até lá embaixo, menos esse 2 que está aqui, né, ou seja, só esse pedacinho da alma aqui, né, é a altura, né, desse pedacinho da alma que eu estou considerando que está abaixo do centro de gravidade, vezes essa distância sobre 2. Então, quando a gente faz a conta, a gente descobre, né, que o momento estático no centro de gravidade dá os 412,84 centímetros cúbicos. Tá? E aí, com base, né, no conhecimento da força cortante, que é 1,5 P, do momento estático, que é o 412,84, que eu estou multiplicando aqui por 10 a menos 6, né, para transformar o centímetro cúbico para metro cúbico. E divide aqui, né, o momento de inércia também, né, calculado aqui já em metro a quarta, vezes o T, que é a espessura, né, esse aqui é o 2 centímetros aqui, ó, da seção transversal, exatamente no ponto onde você quer calcular, que nesse caso é 2 centímetros, ou 2 vezes 10 a menos 2 metros. A gente iguala, né, essa tensão de cisalhamento máxima à tensão de cisalhamento admissível do material, que é 38 MPa. Então, quando a gente faz a conta, a gente descobre, né, que para que aconteça, né, a falha por cisalhamento, o P deve ser 99,77. Tá? Então, assim, quando a gente compara agora, né, as solicitações conjuntas, né, de tensão normal devido à flexão e força normal com a tensão de cisalhamento gerada pela força cortante, a gente percebe que nós devemos tomar o menor valor entre os dois P's. Né? Então, o valor de P admissível para esse problema é o 32,33. Tá? Aí você fala, por que disso? Simples, porque se eu aplicar o 99,77, né, de carregamento, aí, se o P for igual a esse valor, eu vou gerar uma tensão normal que é superior aos 70, tá, MPa, e aí a estrutura rompe por superarmos, né, o limite resistente de tensão normal. Tá? Então, essa era a primeira questão da prova. A segunda questão ela envolve a flexão em materiais não homogêneos, em seções transversais compostas por materiais que possuem diferentes módulos de elasticidade. Então, o enunciado da questão é: determine a intensidade máxima do momento fletor MZ positivo
que pode atuar na seção transversal não homogênea apresentada na figura abaixo, sabendo que as propriedades mecânicas dos dois materiais que compõem esta seção transversal são as seguintes. Material 1, módulo de elasticidade longitudinal E1 igual a 20 GPa, tensão normal admissível à tração, que eu estou chamando aqui de sigma T1 igual a 3,5 MPa, e tensão admissível à compressão, sigma C1, 38 MPa. Material 2, módulo de elasticidade longitudinal 200 GPa, tensão normal admissível à tração 260 MPa e tensão admissível à compressão 260 MPa. Lembrando que as dimensões apresentadas na seção transversal estão em centímetros. Tá? Então, como que a gente resolve esse problema? Né? O enunciado já foi claro, dizendo que a solicitação atuante nesse problema é apenas um momento fletor MZ, e além disso, né, o momento fletor MZ ele é positivo. Então, o que isso significa? Né? Significa que o vetor momento fletor nesse problema ele é positivo, ou seja, a direção de atuação dele concorda com o sentido Z positivo. Então, se nós fizermos uma análise intuitiva, a gente vai perceber que a atuação desse momento fletor MZ positivo, ele vai causar uma compressão na porção superior da seção transversal, né, ou seja, na porção material que está acima do centro de gravidade da seção transversal, e uma tração nos pontos materiais que estão abaixo, tá, da linha de centro de gravidade. Então, o que nós temos que fazer, conforme nós já discutimos anteriormente no curso, né, como a seção transversal ela é composta por dois diferentes materiais, nós temos que fazer um processo de homogeneização e, com base nisso, a gente calcula as propriedades de área da seção transversal para essa seção homogeneizada e a gente calcula a tensão normal no problema, depois fazendo essa transformação. Né, se o material que eu homogeneizei, né, nós devemos multiplicar pelo fator de homogeneização, ou se o material ele é de referência, a tensão já é a própria, calculada. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, o primeiro passo para a gente resolver o problema é calcular o fator de homogeneização. Tá? Na minha solução, eu optei por considerar como material de referência o material 2, né, pelo fato dele ter o maior valor de módulo de elasticidade. Né? Então, para isso, basta que a gente divida, né, o valor do módulo de elasticidade dos materiais que compõem essa seção transversal pelo módulo de elasticidade do material de referência, que nesse caso eu adotei como sendo 2. Então, como nesse caso eu tenho apenas dois materiais, né, um vai ser o material a ser homogeneizado e o segundo vai ser o material de referência, então eu tenho apenas um único fator de homogeneização. Quando eu divido ambos, né, então eu vou ter 20 dividido pelos 200, né, então o fator de homogeneização ele é 0,10, tá bem? Então você fala, mas o que acontece se eu fizer o contrário? Cara, a resposta ela vai dar a mesma. Eu vou mencionar aqui na solução o que muda, para depois, se você tiver feito dessa maneira, você conferir se você acertou ou errou. Tá bom? Então, considerando, né, que o nosso fator de homogeneização ele é 0,10, então vamos calcular, né, a localização do centro de gravidade da seção transversal homogeneizada e em seguida calcular, né, o momento de inércia em torno do eixo Z. Né, porque são os dois parâmetros que nos importam aqui pelo fato, né, do enunciado já dizer que eu tenho apenas a atuação de um momento MZ. Tá bom? Se o enunciado dissesse que eu tivesse também a atuação de uma força normal, aí eu precisaria calcular a área homogeneizada, né, porque a tensão normal gerada pela força normal é N sobre A, certo? Então eu precisaria de calcular a área homogeneizada. Se eu tivesse o momento MY, aí sim eu precisaria calcular o IY homogeneizado também, né, porque para eu calcular a tensão normal associada ao momento MY, né, é MY e YZ, né, como a gente já viu no curso e também no slide anterior a gente usou, né, essa formulinha para resolver o problema da questão. Então, para a gente fazer, né, a determinação da localização do centro de gravidade em relação a Y, né, devido à simetria da seção transversal, né, então, como a seção transversal é simétrica aqui em relação a Y, então basta que eu posicione, né, a localização do centro de gravidade ao longo do eixo Y. Né? Então, a metade da direita é igual à metade da esquerda. Então, em relação a Z, eu não preciso, né, determinar a localização do centro de gravidade, porque nós temos claramente definida uma simetria da seção transversal. Então, se nós começarmos, né, de cima para baixo, né, e utilizando aquela estratégia que nós já discutimos anteriormente, de passar, né, um eixo auxiliar passando pela extremidade inferior da seção transversal, e a gente faz a somatória dos momentos estáticos em relação, né, a esse eixo auxiliar. Então, começando de cima para baixo, nós temos 14 vezes 5, que é a área, né, desse subcomponente aqui,
vezes a distância do centro de gravidade dele até esse eixo auxiliar, passando pela extremidade inferior da seção transversal, que dá 12,5, né, a metade dessa altura, mais 10. Né. Depois, eu não preciso multiplicar, tá, essa parcelinha aqui, ó, pelo fator de homogeneização, pelo fato do material 2 ser o meu material de referência. Tá, só por isso. Mais, né, a contribuição de momento estático associado ao material 1. Então, eu tenho 10 vezes 10, que é a área, vezes 5, que é a distância do centro de gravidade do subcomponente até o eixo auxiliar em torno do qual eu estou somando momentos estáticos, vezes o fator de homogeneização. Né? Por quê? Porque o material 1 ele foi homogeneizado, tá? Ele não é o material de referência. E isso, né, eu divido pela área, que é o 14 vezes 5, mais 10 vezes 10, vezes esse 0,10, que é o fator de homogeneização, né? Pelo fato desse carinha aqui, ó, dessa contribuição diária aqui, ó, corresponder ao material homogeneizado. Quando a gente faz esse cálculo, aqui a gente descobre, né, que o y barra ele dá 11,563 centímetros, né, que concorda aqui mais ou menos com a ilustração do desenho. Tá? Uma vez determinada a localização do centro de gravidade em relação a y, devemos calcular o momento de inércia em torno do eixo z. Então, para isso, o que a gente faz? Né? Vamos utilizar o teorema dos eixos paralelos, como nós já fizemos antes. Então, vamos calcular, né, a contribuição do momento de inércia do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais a área vezes a distância ao quadrado, envolvendo o centro de gravidade do subcomponente até o centro de gravidade da seção. Então, utilizando aquela sistematização, né, que a gente já discutiu em sala de aula, então teremos aqui, ó, 14 vezes 5 ao cubo sobre 12, que é o momento de inércia do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais 14 vezes 5, que é a área, vezes, né, o 12,5 menos 11,563 ao quadrado. Tá? Então, esse carinha aqui, ó, não multiplico pelo fator de homogeneização, porque ele é meu material de referência. Tá? Mais contribuição de inércia do material 1. Então, eu vou ter 10 vezes 10 ao cubo sobre 12, né, que é o momento de inércia do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais 10 vezes 10, que é a área, que multiplica, né, ó, 5 menos 11,563 ao quadrado, né? Multiplica agora isso tudo, né, ó, por 0,10, que é o fator de homogeneização. Fazendo isso aqui, a gente descobre que o IZ é 721,35 centímetros a quarta. Tá? Beleza? Daí você fala, mas o que acontece, né, ó, se eu tivesse considerado o material 1 como material de referência? Tá, tudo bem, você ia chegar na mesma resposta. Tá? A única coisa é que o seu fator de homogeneização ele não seria 0,10, mas ele seria 10. Tá? Nesse caso, o seu centro de gravidade ele estaria no mesmo lugar, a resposta dá o mesmo, e o seu momento de inércia ele seria 10 vezes maior do que esse valor que eu calculei aqui. Ó. Tá? Só isso, de diferente. Tá? Fácil. Então, uma vez determinadas essas propriedades geométricas, vamos calcular as tensões do problema. Tá? No material 2, a gente percebe o que? Ó, que como eu tenho apenas um momento Z positivo atuando no problema, e que, devido à atuação desse momento MZ, eu tenho uma variação linear de tensões ao longo, né, ó, da altura da seção transversal, então eu observo claramente que no material 2 eu teria a atuação de uma tensão de compressão máxima no material 2, obviamente, né, ó, atuando na fibra superior da seção transversal, e uma tensão de tração máxima atuando no material 2, aqui, ó, exatamente a 10 centímetros da extremidade inferior. Tá? Agora, no material 1, nós temos também uma variação linear de tensões normais ao longo da altura. Né? Mas o que acontece é que, pelo fato do material 1 ele estar inteiramente posicionado abaixo, né, ó, da linha, né, de centro de gravidade da seção transversal, a gente observa que aqui, nesse encontro, né, entre os materiais 1 e 2, eu terei também uma tensão de tração, só que essa tensão de tração ela vai ser menor do que a tensão de tração que atua lá embaixo. Tá? Então, o que nós vamos ter que verificar agora é se no material 1, né, ó, qual é o valor desse momento máximo, considerando a tensão de compressão máxima que atua aqui em cima, a tensão de tração máxima que atua aqui embaixo. Para o material 1, como eu não tenho a mudança no sentido das tensões, né, ou seja, eu só tenho tensão de tração no material 1, basta que eu considere, né, os pontos onde, né, o material 1 estará solicitado, né, as máximas tensões de tração, que nesse caso é aqui embaixo. Tá bem? Então vamos lá. Ó. Para as tensões no material 2, né, como eu só tenho MZ no problema, então a formulinha é essa, né, como a gente já deduziu lá em sala de aula, né, onde a tensão é menos MZ e ZY. Então vamos lá. Para a parte superior, eu teria uma tensão de compressão. Então, para isso, ó, eu venho no material 2 e verifico, né, que ele disse que a tensão de compressão máxima do material 2 é 260 MPa.
Então, como a tensão é de compressão, então eu vou ter menos 270 vezes 10 a 3, né, que é MPa que eu estou passando para kilonewtons por metro quadrado, que é igual a menos mz, que é o valor do momento que eu quero calcular, dividido pelo momento de inércia, né, que é 721,3510 a menos 8, que eu estou passando centímetro a quarta para metro a quarta, que multiplica a coordenada y dos pontos que eu quero calcular a tensão, que nesse caso são 15 centímetros menos os 11,563, né, que aqui está calculado em metros, né, para ficar com unidades compatíveis. Quando a gente faz aqui as continhas, né, a gente descobre que para as tensões limites aqui na parte superior da seção transversal, ou para as partes do material 2 solicitadas as máximas tensões de compressão, o momento MZ admissível é 54,568 kN vezes metro. Tá? Já para a tensão de tração máxima no material 2, o que a gente faz? Né, tomamos aqui a tensão de tração admissível do material, que é os 260 MPa, então dá 260 10 a terceira kN por metro quadrado, que é igual a menos mz dividido pelo iz, que multiplica a localização dele aqui. Né? Então eu vou ter os 10 centímetros, tá? Menos o y barra. Então a gente percebe inclusive, né, que essa coordenada aqui, a y, ela é negativa, né, pelo fato, né, dos pontos que eu estou analisando estarem na localização negativa, tá? De y. Então, quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre, né, que para a tensão de tração no material 2, o momento mz admissível é 119,99 kN vezes metro. Tá? Destaco também que neste ponto aqui, eu não precisei multiplicar as tensões calculadas pelo fator de homogeneização, pelo fato do material 2 ser o meu material de referência. Tá bom? Então, para isso, a tensão calculada já é a própria. Ou seja, a tensão calculada no material homogeneizado já é a própria tensão atuante no material de referência, que nesse caso é o material 2. Esse procedimento ele não acontece exatamente para o cálculo da tensão normal máxima, ou da tensão admissível máxima aqui no material 1, pelo fato do material 1 ter sido material homogeneizado. Tá? Então, para isso, o que eu faço? Né? Como eu sei que a tensão admissível de tração no material 1 é 3,5 MPa, então basta que eu iguale aqui, 3,510 a terceira, que é o quilonewtons por metro quadrado, que é igual ao menos mz, que multiplica, né, a coordenada y dos pontos que estão aqui embaixo, que vai dar menos o y barra, menos 0,11563, dividido pelo momento de inércia da seção transversal em torno do eixo z, que multiplica agora o 0,10. Tá? Então eu estou multiplicando essa tensão gerada por mz por 0,10. E por que disso? Né, porque essa tensão que eu estou calculando aqui, ela se refere à tensão do material homogeneizado. Tá? Como o E1 ele foi homogeneizado, eu preciso fazer essa transposição, ou seja, preciso fazer essa conta reversa, né, para que eu obtenha a tensão correspondente, né, do material homogeneizado para o material real. Então, por isso que eu preciso multiplicar essa tensão por 0,10. Quando a gente faz essa continha, a gente descobre, né, que o mz para essa tensão admissível de tração máxima, aqui, né, de 3,5 MPa, a gente descobre que o mz admissível no problema era 2,18 kN vezes metro. Tá? E aí, quando a gente compara, né, os momentos mz's aqui, para cada uma, né, das tensões limites que nós temos, a gente descobre que o mz admissível é o menor entre eles, né, que é o 2,18 kN vezes metro. Tá? Então, nesse caso, se eu aplicar esse mz de 54 ou mesmo o mz de 119,99, tá, esses momentos fletores aqui eles causarão tensões normais superiores a 3,5 MPa aqui embaixo, e aí o material rompe. Tá? Então, a solução da questão 2 é o mz igual a 2,18 kN vezes metro. Tá? Por fim, né, a última questão da prova possui o seguinte enunciado. Determine a intensidade da força P aplicada de forma excêntrica em relação ao centro de gravidade da viga mostrada na figura abaixo, de forma que a tensão normal decorrente da flexocompressão no ponto A para a seção transversal do engaste seja nula. Então, considere T, né, que é a espessura aí da seção transversal, é igual a 2 centímetros. Então, esse problema ele é bem tranquilo também de ser resolvido, e ele envolve uma viga que ela está engastada na extremidade esquerda e livre na extremidade direita. Além disso, né, essa viga possui uma força concentrada de intensidade igual a 5 kN, atuante exatamente na metade do comprimento da barra. Tá? O ponto especial desse exercício é a localização dessa força aqui, de intensidade P, que ela está aplicada de forma excêntrica em relação ao centro de gravidade da seção transversal. Tá? Então a seção transversal ela é bem tranquila, aqui, duplamente simétrica, inclusive, né, que ela possui 50 centímetros de altura e 15 centímetros de base,
Tá? Só que ela é uma seção transversal vazada, né? Ela é composta aqui, ó, por uma espessura T, que o enunciado já diz que é 2 centímetros. Tá bom? Então aqui é bem simples de a gente calcular as propriedades geométricas da seção transversal, é bem tranquilo pelo fato de ser duplamente simétrico. Mas o aspecto chave desse problema aqui, ó, é o posicionamento dessa força P. Tá? Então quando a gente olha aqui, ó, né, a atuação, o sentido de atuação dessa força, a gente percebe que a força P, ó, tá vendo que é a extremidade inferior do vetor, da setinha mesmo, né, que indica o vetor força P, ele está causando aqui, ó, uma compressão, mas ele está aplicado neste cantinho aqui, ó, ou seja, nessa quina, tá bom? Da seção transversal. Então, ó, do que nós já vimos lá no nosso curso, se essa força externa está aplicada de forma excêntrica em relação ao centro de gravidade da seção transversal, nós temos que fazer a determinação de um carregamento equivalente, né? Ou seja, nós precisamos transportar essa força P para o centro de gravidade da seção transversal, e nesse caso, ó, como essa força P ela possui dois braços de alavanca, né? Um braço de alavanca EZ e um braço de alavanca EY, o transporte dessa força para o centro de gravidade vai causar, né, a geração aí de um momento mz e de um momento my equivalentes. Tá? Então esse era o aspecto chave do problema. Tá? Ou seja, era o que eu gostaria que vocês me demonstrassem, que vocês conseguem fazer a determinação, né, desse carregamento equivalente e depois a determinação dos momentos equivalentes associados a essa translação da força. Tá bom? Porque depois é só fazer continha aí, continhas utilizando as formulinhas que a gente já viu anteriormente. Tá? Então vamos lá. Então aqui temos, né, ó, o problema a ser resolvido, né, e por simplicidade, para tentar ser talvez mais didático aqui na solução, eu separei a atuação dos carregamentos em dois. Tá? Então eu determinei inicialmente os esforços solicitantes associados exclusivamente à atuação da força de 5 e depois os esforços solicitantes associados exclusivamente à atuação da força P. E aí, para a seção transversal do engaste, né, o que a gente faz? Basicamente some, né, os esforços solicitantes dessas duas solicitações para a gente chegar nos esforços solicitantes na seção transversal que nos interessa, né, que é a seção transversal do engaste. Então, ó, devido exclusivamente ao carregamento de 5, né, então, como que a gente calcula os esforços solicitantes aqui, ó, na seção transversal do engaste? Né? Simples, né? Tomamos a estrutura, substituímos as vinculações por reações de apoio equivalentes, né? Ou seja, consideramos aí o diagrama de corpo livre, e aí sobre o diagrama de corpo livre a gente faz o equilíbrio, né? Somatória de forças em x, somatória de forças em y e somatória de momentos igual a zero. Então aqui eu vou omitir essa parte aqui, ó, né? Mas intuitivamente vocês já percebem, né? Que no engaste eu vou ter uma força x, uma força y de reação e um momento fletor. Então a força y que aparece aqui, ó, ela tem que ser igual ao carregamento atuante, né? Então a somatória de força em y é igual a zero, então a gente observa que essa reação aqui ela tem que ser 5. Já o momento fletor que atua aqui, ó, né, o momento, a reação de apoio de momento, ele vai ser igual a 10. 10 por quê? Né? Porque é 5 vezes 2. Tá bom? E se você utilizar a regra da mão direita, né, ó, se eu pegar, né, ó, ponta dos dedos no sentido de atuação da força, né, e palma da mão no sentido de atuação do momento, a gente percebe que em relação à seção transversal do engaste, a força de 5 ela causa um momento negativo, tá? E um momento Z negativo igual a 10. Então, para que exista o equilíbrio, a reação de apoio ela tem que ser igual ao momento, né, fletor Mz positivo de intensidade igual a 10. Tá? Então, esse cara aqui está em equilíbrio. Quando a gente passa para o traçado dos diagramas, né, de esforços solicitantes, né, ó, força normal vai ser zero, porque eu não tenho nenhuma força normal no problema. Força cortante ela vai ser igual a 5, né, constante nesse pedacinho, porque eu não tenho nenhum carregamento distribuído ao longo do comprimento da barra. Tá? E zero aqui depois, né, do ponto de aplicação da força até a extremidade livre da barra, o cortante é zero. E o momento fletor, ele vai ser zero da extremidade da barra até o ponto de aplicação da força 5, e aí ele cresce linearmente, né, de 0 até 10, tá bom? Exatamente aqui, na seção transversal do engaste. Né? E isso é fácil de ver, né, porque como que o momento fletor evolui? Né? É 5 vezes essa distância. Então, quanto mais distante eu estou, né, do ponto de aplicação da força até a seção transversal do engaste, esse momento, né, ele cresce linearmente com a distância. Fácil. Tranquilo? Um ponto que vale a pena destacar aqui, ó, é que o momento fletor que atua aqui, ó, nesse pedacinho, né, que está até ilustrado aqui, ó, ele tende a tracionar a face superior da barra. Tá? Isso aqui é importante que a gente consiga enxergar também. Né, ó.
Então, se você tem dúvida ainda com relação a isso, utilize o seu próprio dedo, tá? Como eu já fiz nas aulas, né? Mas você tem, né, ó, vamos fazer análise para essa extremidade esquerda da barriga, né? Põe o dedo lá e com a sua outra mão, né, imponha sobre o seu dedo sobre a extremidade livre a atuação do momento atuante lá, que é 10. Né? Então, quando você faz a atuação desse momento, né, ou seja, assim, né, você verifica que é a porção superior da seção da viga que está sendo tracionada. Né? Então, quando a gente olha aqui, ó, para o posicionamento do sistema de coordenadas na seção transversal, a gente consegue ver claramente, né, que o momento fletor que causa, né, a tração na parte superior e compressão na parte inferior são momentos MZs negativos. Tá? Então, para isso, ó, posicione o seu polegar aí no sentido do MZ negativo, tá? E aí você faz, tá bom? A atuação mecânica desse momento. Você vai perceber que quem causa a tração na parte superior são MZs negativos. Tá bom? Então, com relação aos esforços solicitantes associados ao carregamento de 5, está resolvido. Né? Vamos tratar agora a atuação, né, dos esforços solicitantes decorrentes da atuação da força P excêntrica. Tá? Então, o que acontece aqui, ó, como que a gente calcula, tá, esses esforços solicitantes associados a essa translação da força P, ó, desse cantinho para o centro de gravidade da seção. Né? Então, ó, a gente percebe que essa translação, como eu estou trazendo essa força, ó, desse pontinho para o centro de gravidade, vão surgir, ó, um momento MY, tá, pelo fato de eu ter, né, uma excentricidade Z no problema, e também um momento MZ, pelo fato de eu ter uma excentricidade Y no problema. Tá? E aí você fala, mas por que isso acontece? Olha, é só você lembrar da definição de momento fletor. Tá? O momento, né, de uma maneira geral, né, os momentos, né, ele é definido pelo produto, tá, vetorial entre, né, os vetores força e o vetor distância. Se vocês se lembram lá da álgebra linear, né, produto vetorial de dois vetores resulta um terceiro vetor que é perpendicular ao plano formado pelos dois primeiros. Tá, então, se a gente utilizar aqui a regra da mão direita, ó, a gente percebe facilmente, ó, que a força P está entrando, né, então você coloca o seu ponta dos dedos no sentido da força e a palma da mão ela atua no sentido do ponto de aplicação da força até o eixo em torno do qual você está somando momentos. E aí você faz a regra da mão direita, né? Para onde o seu polegar apontar é o sentido de atuação do vetor momento que você está calculando. Tá bem? Então, em relação a Z, tá, o que eu tenho que fazer? A força P está aqui. Qual que é o meu bracinho de alavanca? Ó, o bracinho de alavanca é esse Y. Tá? Então, você verifica, olha, se a altura total da seção transversal é 50, então quer dizer que do centro de gravidade até lá em cima, né, são 25, né, a metade dessa altura. Mas aí eu tenho que descontar 2 centímetros, né, pelo fato da força estar aplicada aqui. Ó. Então a distância, né, entre o ponto de aplicação da força até o centro de gravidade da seção transversal é 23 centímetros. Tá bem? E se a gente aplicar a regra da mão direita, né, ó, ou seja, a força está entrando no plano da seção transversal, tá, a distância que eu tenho que tomar é essa aqui, ó, tá bem? Quando a gente faz essa regra da mão direita, a gente verifica, né, que o momento fletor correspondente a essa translação ele é um MZ positivo, né, ó, de P vezes 0,23 metros, né, ou 23 centímetros. Então, o MZ equivalente é 0,23P. Tá bom? O MY a gente faz de maneira igual. Né? Então, a força está aqui. Né? Então, posiciona, né, a ponta dos dedos no sentido de atuação da força. Palma da mão, né, orientada do ponto de aplicação da força até o eixo em torno do qual você quer somar os momentos. E aí você faz a regra da mão direita. Né? Então, para onde o seu polegar apontar é o sentido de atuação do momento MY. Nesse caso, ó, quando a gente faz essa regra da mão direita, a gente percebe, né, que o momento MY gerado ele aponta aqui para o sentido positivo de Y, ou seja, ele é um MY positivo. Tá? Agora, qual é a distância que eu devo considerar? Olha, a dimensão da base toda aqui, olha, é 15 centímetros. Então, isso quer dizer que, devido à simetria da seção transversal, do centro de gravidade da seção até a extremidade direita aqui, ó, ela dá 7,5 centímetros. Como eu tenho que descontar 2 centímetros da espessura da seção, né, isso dá 5,5 centímetros, que é o 0,055 que está aqui, né, metros, tá bom? Então, o MY atuando, né, o MY positivo, que ele é o 0,055P, tá bom? Então, quando a gente faz, né, ó, devido à atuação dessa força P excêntrica, então os carregamentos serão esses que estão apresentados aqui, né? Ou seja, uma força P agora sim é aplicada no centro de gravidade da seção transversal, um MZ positivo de 0,23P e um MY também positivo de 0,055P.
tá bom? Então aí como que a gente faz, né? Ó, aí mesma história, né? Vamos fazer o equilíbrio, né? Considerando aqui o diagrama de corpo livre, né? Removemos aqui a vinculação e substituímos por reações equivalentes, fazemos somatória de momentos, né? Em Z, em Y e também somatória de força, a gente descobre que as reações de apoio são essas, né? E aí, com base na atuação desses esforços, né, a gente observa, a gente consegue traçar facilmente aqui os diagramas, né, de esforços solicitantes para M, para MZ e para MY. Tá bom? Então, o fato importante, que apesar dessa etapa aqui ser de extrema importância, o importante aqui é que a gente consiga identificar de forma clara quais são os esforços solicitantes atuantes na seção transversal do engaste. Né? Esse é o ponto-chave. Tá? Então, quando a gente faz isso aqui, a gente percebe claramente que quando eu superponho aqui, ó, este, né, diagrama de N devido à carga de 5 com o diagrama de N devido à força P, a gente observa que na seção transversal do engaste eu vou ter um N de compressão, né, aqui intensidade igual a menos P. Tá? Quando eu superponho aqui, ó, o diagrama de MZ, né, ó, devido a P, e o diagrama de MZ devido à carga de 5, né, eu vou ter aqui ó, o 0,23P, que é o momento fletor positivo, né, menos o 10, né, pelo fato do 10 aqui, ó, como a gente já discutiu anteriormente, ele resultar num momento MZ cujo vetor normal ele atua no sentido negativo de Z, tá? Ou seja, ele causa tração em cima. E o MY, ele já é o próprio, né? Já está aqui, ó, tá? A gente já calculou ele, né? Então ele já dá os 0,055P positivos, tá bom? Então, com base nessa análise estática aqui, ó, a gente consegue determinar quais são os esforços solicitantes atuantes na seção transversal do engaste, e agora é só aplicar a formulinha, né? Já que o enunciado pede que a gente determine a intensidade do P para que a tensão normal no ponto A, ó, que é esse aqui, ó, seja zero, para a seção transversal do engaste. Então agora é só fazer continha, né? Então a área da seção transversal é fácil de calcular, né? É só você pegar o 50 vezes 15, que é a área total, menos a área do buraco, que está aqui, né? Então você vai ter 46, né? Ou seja, 50 menos uma espessura menos outra espessura, que multiplica 11, que é 15 menos uma espessura menos outra espessura. Então, fazendo isso aqui, a gente descobre que a área da seção transversal é 244 centímetros quadrados. O IZ, né, pelo fato da seção, da parte vazada, né, da parte do buraco aqui, ó, coincidir, né, o centro de gravidade dela coincidir com o centro de gravidade da seção cheia, então basta que a gente subtraia as inércias, né, do material cheio, né, que é o 15 vezes 50 ao cubo sobre 12, menos a parte vazada, que é 11 vezes 46 ao cubo sobre 12. Então, fazendo a conta disso aqui, o mesmo para IY, né, então fácil de fazer isso aqui, não tem grandes dificuldades. E aí, para a gente concluir a questão, né, a gente deve determinar as coordenadas Y e Z do ponto A. Então, que está fácil também de fazer. Né, ó. Como a seção é duplamente simétrica, então a gente sabe, né, ó, que o centro de gravidade da seção transversal vai estar posicionado na intersecção dos eixos de simetria da seção. Tá? Então, ou seja, está nesse ponto. Né? Então, a distância, a coordenada Y, né, do centro de gravidade até lá em cima, dá metade da altura, que é 25, e aí eu desconto, né, uma espessura. Então, a coordenada Y do ponto A ele é 23 centímetros. Com relação a Z, né, ó, a distância Z, ou a coordenada Z, do centro de gravidade até a extremidade esquerda da seção transversal vai dar metade da base, que é 7,5. Tiro uma espessura, eu tenho 5,5. Né? E aí é só aplicar a formulinha da flexão. Né? Sigma é N sobre A menos MZ e ZY mais MY e YZ, substituindo, né, os esforços solicitantes que nós encontramos para a seção transversal do engaste. Né? Então aqui as coordenadas YA e ZA e os momentos de inércia que a gente acabou de determinar aqui. Quando a gente faz essa continha, a gente descobre facilmente aqui que o valor de P, né, que deve ser aplicado aqui, ó, de forma excêntrica, assim, excêntrica nessa posição, né, para que a tensão normal no ponto A seja zero, deve ser igual a 39,83 kN. Então a prova era essa, né, composta por 3 questões simples, né, cujo objetivo era de praticar os conceitos que a gente viu no curso. Né? Inclusive no curso aí, né, nos nossos vídeos, nós chegamos a resolver questões um pouquinho mais difíceis do que essas. Tá? Mas pelo fato de nós termos, né, um tempo limitado para fazer a prova, as questões, né, estavam num bom nível, né, e dimensionadas para o tempo disponível para fazer a prova. Né? Então eu agradeço muito a vocês por terem assistido o vídeo. Muito obrigado. Um grande abraço.